Isaac e Abraão. Quando Deus vai provar a fé de Abraão, o que Deus fala para Abraão? Isaac, Abraão, pega seu filho, vai no cume do monte, sacrifique aqui para mim. Agora você olha para mim e fala assim, mas isso era para provar só a fé de Abraão. Tem certeza? Sabe o que Deus está fazendo aí? Ele estava pré-anunciando o que iria acontecer com Jesus. Só que Isaac teve sorte. Isaac só foi intimidado. Mas Abraão não precisou ter matar Isaac. Agora Jesus foi sacrificado. Jesus foi sacrificado. Então, quando você lê, você lê o profeta Isaías só fala de Jesus. Como se diz na teologia, o profeta Isaías é um profeta messiânico. A mensagem dele é falar de Jesus. A mensagem dele é falar de Jesus. Só Jesus. Você vai nos outros profetas, só Jesus. Mas eu nunca li o nome. Entenda o que os profetas falam. Entenda as profecias. Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê os Evangelhos, você lê a história de Jesus, você vai nos profetas, você começa a ler situações, você fala assim, caramba, se cumpriu tudo que estava lá. Quer ver uma coisa que as pessoas passam desapercebido? Existe uma profecia de Jesus que fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que o Messias não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Agora vamos lá para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quem viu o filme lá do Paixão de Cristo do Mel Gibson? Não tem aquela hora no final que dá o tremor de terra e estão os três na cruz, os soldados vão, quebram os ossos dos ladrões, mas quando chega em Jesus, ninguém quebra. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Por quê? Porque são as promessas anunciando quem era o Messias. O Antigo Testamento, ele foi um caminho que foi feito para que quando Jesus chegasse, as pessoas pudessem ser trilhadas por ele e calçarem Jesus. Mas os judeus, eles estavam cegos na sua religião. Os judeus estavam mergulhados dentro daquilo que fechava eles. Não se limite, meu. Não se limite. Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou. Não se limite, não deixa que a religião, não deixa que nada te limite, porque Deus não é religião, Jesus não é religião. Ele ressuscitou para te salvar, Ele ressuscitou para te dar um futuro melhor, para te dar uma expectativa melhor, para te levar para o céu, para morar com Ele. Não se limite, meu irmão. Não coloque Deus numa caixinha. Ele é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Como é que a gente já estava falando, né? Então, falar do Antigo Testamento. Aqui já foi falado algumas vezes, né? Do que era a Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa nada mais era do que a comemoração da não visitação do anjo da morte naqueles que colocaram o sangue do cordeiro em cima nos umbrais da porta e nas umbrais da janela. Isso está em Êxodo 2:12. Depois, se quiser ler para entender isso melhor. Então, todos aqueles. Deus é tão bom, meu irmão, porque o que aconteceu? Deus virou e falou assim: ó, mate um cordeiro, aqueles que têm família pequena, vão com seu vizinho. Essas são as referências bíblicas. Mate um cordeiro, pede o sangue, passa nos umbrais das janelas. Quem fizer isso, nos umbrais das portas, quem fizer isso, não terá o seu primogênito morto, nem o seu primogênito filho, e nem o seu primogênito animal, que ainda dá referência do animal. Sabe o que ele falou depois? Com a carne, você faz um churrasco e come. É isso que está na Bíblia. Deus é tão bom, porque além de te salvar, ele te alimenta com churrasquinho.
Aí você olha assim, entendi, então eles tinham que matar. Essa comemoração era a 10ª e última praga que Deus estava derramando sobre o Egito, para o povo judeu sair da escravidão do Egito. Aí o que acontece? O pessoal passa, é liberto, o povo sai. Aí você para e pensa assim: a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foi no mesmo dia. Jesus Cristo estava numa ceia celebrando a Páscoa. Sei que hoje para casa a gente vai fazer aqui. Mas hoje, para sermos salvos, para não termos o anjo da morte nos visitando, para não sermos condenados ao inferno, hoje, no mundo espiritual, nós temos que aceitar Jesus Cristo e sermos lavados por seu sangue. Antigamente era um ato físico, de matar o animal, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. A Bíblia fala que aqueles que fizeram isso, sendo judeus ou não, até os egípcios poderiam ter feito isso e terem sido libertos dessa última praga. Todos aqueles que fizeram isso tiveram seus primogênitos poupados. Hoje, meu irmão, se nós mergulharmos no sangue de Jesus, se nós nos lavarmos com Ele numa atitude espiritual de dizermos: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, como meu Redentor, Ele te perdoa. O diabo, ele não passa perto de você. O inimigo não passa perto de você. O anjo da morte não passa perto de você. Ele vai passar e vai falar: calma aí, aquele ali é marcado. Aquele ali tem alguma coisa diferente. Aquele ali tem o sangue do Cordeiro que lavou ele de todo o pecado, que o justificou, que o libertou. Hoje, meu irmão, esse é o sentido da Páscoa hoje. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Tem muita gente que se considera bom. Quem já falou de Jesus aqui para os outros e nunca ouviu falar assim: eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, parafraseando o bicho, né? Eu não bato na minha mulher, como ele sempre brinca, eu não faço nada disso, eu sou um cara bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu dou cesta básica, eu ajudo meu amigo. Sei lá, o que mais você acha que você faz de bom? Pensa. Agora eu vou te falar um negócio. Tá bom? Se Deus hoje viesse a você e falasse que ia pegar todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, botasse um telão desse, quem você convidaria para ver? Quem você convidaria para ver aquilo que só você sabe dentro de você? E Deus. Irmão, sinceramente, nem minha mãe. Você é bom. Sabe como é que Deus olha para as nossas vidas, né? Engraçado que nem Jesus se denominou bom. Em Marcos 10, 17 e 18, tem um jovem que chega nele e fala assim: bom Senhor. Ele fala assim: por que me chamas de bom? Bom só é Deus. Apesar de Jesus ser bom, ele quis ensinar aquela pessoa. Ele falou: não, eu não sou bom não, bom só é Deus. Meu irmão, uma coisa você tem que botar na sua mente: todos nós somos pecadores. Não existe diferença entre você, e aí eu vou pegar pesado, entre um assassino que está no mundo. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós carecemos da mão de Deus. A mão de Deus, ela nos suporta. Tem uma pregação de um
Ele é um inglês bem antigo, né? Não é nem gravado, é tão antigo, só tem relatos dela escrito, que é Pecadores na Mão de Deus Irado, de Jonathan Edwards. Se vocês tiverem interesse de procurar, dá uma olhada na internet. E ele fala assim, que a mão de Deus, ela nos suporta. O momento que Deus tirasse a mão dele debaixo da gente, o peso dos nossos pecados nos levaria direto para o inferno. Eu quero deixar isso bem claro, que não existe diferença entre você que vem na igreja no domingo e aqueles que estão lá fora fazendo a pior coisa que vocês imaginam. Sabe como Deus olha para vocês? Sabe como Deus olha para mim? Calma aí. Aquele ali tem Jesus. Aquele ali não. A Anne tem Jesus. A Maria lá no mundo, não. Quando Jesus olha para a gente, Ele não olha o Diego. Quando Deus olha para a gente, Ele olha Jesus. Quando você entregou a sua vida a Jesus, diante de Deus, não existe mais você, existe Jesus, que foi o único bom, que foi o único santo, que foi o único que cumpriu a lei, que foi o único imaculado, sem pecado. Quando Deus olha a sua vida, você é justificado, você se torna justo, mas não pelas suas atitudes, não pelas suas boas obras, não por aquilo que você achou que fez de bom um dia, não é porque você vai lá e pegou um mendigo e deu comida para ele, não. Deus não olha desse jeito. Quando Deus olha para você, Ele te vê justificado, mas Ele te vê justificado porque Ele vê Jesus. É uma historinha que ontem eu vou te falar, irmão. Eu estava tão nervoso com essa pregação aqui. É a segunda vez que eu ministro no domingo. E é só dia da palavra. Foi Natal, foi Páscoa. Eu estava tão nervoso. Eu passei o dia inteiro meditando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, buscando. Eu comecei 10 horas da manhã, não teve nenhuma hora da manhã. E uma das coisas que eu ouvi, né, nos meus estudos ontem, foi quem ouviu falar de Paulo Rocha. Eu ouvi uma pregação dele, ele citou um exemplo. Ele falou que um camarada chegou, um judeu ortodoxo, num muçulmano e num cristão verdadeiro. E virou para o judeu e falou assim: judeu, o que vai acontecer com você depois que você morrer? Aí o judeu ortodoxo, muito sabido da lei, muito entendido, forte, ele falou assim: eu vou para o céu. É mesmo? Por quê? Porque eu sou um seguidor da lei. Eu faço tudo o que a Torá me diz para fazer. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu vou no Monte das Lamentações, eu faço minhas preces, eu tenho a menorá na minha casa. Menorá é um negócio que o judeu é muito supersticioso. Nunca vi uma religião tão supersticiosa quanto o judaísmo. O judeu ele tem um negócio chamado menorá. Menorá ele coloca em cada entrada da porta. Se esse aqui fosse um prédio judeu, cada entrada dessa teria um negócio. Não precisa ser grande não. Orações que os judeus têm. O que eles fazem? A prática deles é encostar naquele negócio à mão. O judeu é muito religioso. Ele fala: eu tenho a menorá, eu faço as minhas orações, eu uso meu kippah, eu boto talit. Já viu aquele tecido, aquele pano que os judeus eles carregam nas costas? Eles jogam na cabeça quando eles vão fazer as orações deles? O nome daquilo é talit. São costumes judeus, eles têm. Eu faço tudo isso. Por isso que eu vou para o céu. Faz pergunta. Faz sentido. Pelo seu ponto de vista, da sua religião, você está cumprindo a cartilha bonitinho. Então, faz sentido. Aí pergunta para o muçulmano: e você, muçulmano, para onde você vai? O muçulmano virou e falou assim: eu vou para o paraíso.
A religião islâmica é uma coisa meio engraçada, irmão. Porque em terra, eles não podem fazer um monte de coisa. Mas no paraíso, há uma obscenidade, é prometendo 70 virgens pro camarada. É um negócio terrível. Eu não entendo, é meio estranho esse negócio do islamismo. Mas é o que aconteceu. Ele virou e falou assim: não, aqui eu sigo o Corão direitinho, eu realmente pratico, eu não como porco, eu faço as minhas orações constantes, me direcionando para Meca, e eu vou para o paraíso. Eu até me recrutei aí no Homem Bomba, estão chamando aí, me recrutei lá, estou fazendo treinamento, já botei a bomba. Aí o camarada que perguntou, faz sentido. Você vai para o paraíso porque você está seguindo a cartinha do que a sua religião manda você fazer. Faz sentido. Perguntaram para o cristão verdadeiro. Aí perguntaram: e aí, cristão, e você? O cristão: opa! Aleluia! Você aquele mapa pentecostal fazer o aviãozinho. E você? Deu glória, ele falou assim: eu vou para o céu. Ele não pensou nem 2 vezes. É mesmo, né? Por quê? Ele falou: vou falar um negócio para você aqui. Eu quebrei todas as leis que meu Deus me deu. Eu sou um camarada que tenta fugir do pecado, mas como o apóstolo Paulo fala, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer está sempre à minha porta. É uma constante prática. Eu tento fugir, mas eu sou ser humano. Eu pego. Ele estava explicando isso para o camarada que perguntou, e o camarada falou: não, calma aí. Você é maluco? Como assim? Eu perguntei para o judeu, ele falou que ele segue aquilo que a religião dele manda ele seguir, pronto, está salvo. Perguntei para o muçulmano, ele falou que segue, pronto, está salvo. Agora você, fala para mim que você está salvo. Você quebra com todas as leis que seu Deus te manda fazer? O cristão virou para ele e falou assim: olha, sabe por que eu sei que eu sou salvo? Porque eu entendo que minha salvação não depende de mim. Não existe nada que eu faça nessa terra, não existem boas obras que eu cumpro nessa terra que me aproximam de Deus, que não seja eu chegando a Jesus Cristo e me arrependendo dos meus pecados. Quando eu for para o céu, eu vou em cima com ele, sentado no cavalo dele. E ele começou a falar: como eu vou para o paraíso, eu não vou por mim mesmo, porque não é pelas minhas boas obras, é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. E aí eu te falo, meu irmão, você está sendo justificado por suas boas obras? Ou você tem o conhecimento de que sua vida tem que ser entregue na mão de Deus? Sabe, meu irmão, quando Jesus enfrentou a cruz, quando Jesus enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar, a maior dor dele não foi a física, não foi as chicotadas já interpretadas pelo filme do Calypso, não foi os socos na cara, não foram os cuspes que ele levou, o seu próprio corpo, não foi a rejeição, não foi os xingamentos. Jesus, há um tempo atrás, estava entrando pela porta dourada em Jerusalém e sendo ovacionado, todos dizendo Hosana, Hosana, Hosana. Pouco tempo depois ele está sendo carregado, estava carregando uma cruz, apanhando, sendo xingado. Só que o que mais marcou ele, o que mais doeu nele, não foi essas palavras. O que mais pesou em Jesus naquele dia foi o peso do seu pecado. Que você tenha compreensão que hoje a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, que você tenha compreensão de que quem matou Jesus somos nós. E é muito difícil de ouvir isso.
É muito difícil fazer isso. Quem matou Jesus como Deus? Ele morreu na nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida. Tudo a respeito dele. Quando você sair daqui, se por acaso esse pensamento bate na sua cabeça de que é sobre você, esquece isso. É tudo a respeito de Jesus. É tudo em relação ao sacrifício da cruz. Desde a criação do mundo até hoje, a nossa fé tem que ser regida. Nós temos que estar intimamente ligados à cruz. A Bíblia não fala, toma a tua cruz e me siga. Nós temos que estar intimamente ligados à cruz de Cristo. Intimamente ligados com a morte dele. Intimamente ligados com a ressurreição dele. Essa é a mensagem da Páscoa. Que nós temos que arrepender dos nossos maus caminhos. Que nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor. Sabe, né? Esse negócio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é interessante. Porque existe gente, por incrível que pareça, aceita Jesus só como Senhor e não como Salvador. Sabe o que acontece com a vida do cara que aceita Jesus só como Senhor? Ele vive querendo provar de alguma forma para Deus que ele pode ser salvo. E ele trabalha, aí vem aquela frasezinha, né? Ele conhece a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Ele trabalha, ele vem na igreja, ele serve, ele dizima, ele trabalha, não sei o que, mas ele não tem um pingo de intimidade com Deus, que era o que os fariseus tinham. Os fariseus eram conhecedores da lei, mas eles não tinham um pingo de intimidade com Deus. E existe aqueles que aceitam Jesus só como Salvador. Sabe o que acontece quando você aceita Jesus só como Salvador? Você é negligente. Jesus me salva. E eu faço o que eu quiser na minha vida com Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Se você ainda não aceitou Jesus, preste atenção. Hoje estamos falando da morte e ressurreição. E sabe qual é o melhor da ressurreição? Ele ressuscitou, subiu ao céu. Mas sabe qual é o melhor disso? Ele vai voltar. E você vai ficar encolhido longe. Eu queria ler uma passagem bíblica para vocês. Quero que vocês fechem os olhos, que vocês me ouçam. Muitos de vocês já conhecem, já até foi dito aqui alguns versículos a respeito dessa passagem, que é Isaías 53. Mas eu quero que vocês me ouçam. Quero que vocês fechem os seus olhos e prestem atenção no que eu vou falar. Tentem se desligar de todo tipo de pensamento que possa estar passando na sua cabeça. Preste atenção nisso. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e magnificado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que apareceu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua vida. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, Jesus ele levou a sua iniquidade. Jesus sabe o que você sofre. Jesus tem compreensão do que está passando na sua vida. Mas nesse momento eu quero te fazer meditar nele. O que aconteceu com Jesus? O caminho que ele percorreu para hoje você está aqui, meu amigo. O que ele teve que abrir mão para que hoje nós tivéssemos a oportunidade da salvação. Jesus Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia por 20 anos. Ele vai voltar por 20 anos. Mas hoje ele te convida. Hoje ele te convida a fazer parte do ambiente dele. Hoje ele fala assim para você: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei. Jesus hoje ele fala para você: olha, dá o teu fardo é pesado. O fardo desse mundo é pesado. Você tem que provar tudo para todo mundo quem você é, que você é um cara bom. O fardo desse mundo é muito pesado. Você sempre tem que se provar para os outros. Às vezes ele fala para você: toma o meu fardo. Meu fardo é leve. Caminha comigo. Deixa eu te guiar. Dá a mão comigo. Vem. Hoje ele está à porta do seu coração batendo. E é uma opção sua abrir. Eu vou te fazer esse convite só uma vez, porque eu não vou ficar bárbaro no nome de Jesus.
nunca declarou isso, peço que você levante a mão. Se tem alguém aqui que talvez já andou com Jesus, mas se desviou, que mudou o caminho, que largou a mão dele, eu também peço que você levante a sua mão. Só quero fazer uma oração com você, eu vou te chamar para mim aqui para frente. Só quero fazer uma oração com você e te motivar a procurar alguém depois do culto. Pode ser a mim, pode ser um dos pastores. Se você se encontra nessas circunstâncias, eu quero te motivar a fazer isso. Agora a gente vai estar entrando na ceia do Senhor. Deixa eu chamar aqui para ajudar aqui.